falar um pouquinho sobre um dos poemas simbolistas do maior, ou considerado o maior autor simbolista do Brasil, que é o Cruz e Souza. A gente vai analisar um poema chamado Cavador do Infinito. É esse poema que está aqui, ó. Com a lâmpada do sonho, desce aflito e sobe aos mundos mais imponderáveis. Vai abafando as queixas implacáveis, da alma o profundo e soluçado grito. Ânsias, desejos, tudo a fogo escrito, sente em redor nos astros inefáveis, cava nas fundas eras insondáveis, o cavador do trágico infinito. E quanto mais pelo infinito cava, mais o infinito se transforma em lava, e o cavador se perde nas distâncias. Alto levanta a lâmpada do sonho, e com seu vulto pálido e tristonho, cava os abismos das eternas ânsias. Bom, a gente, né, escolheu esse poema do Cruz e Souza aqui, porque para a gente trazer, na verdade, porque ele é um poema que ele traz um monte de características do simbolismo e dá para a gente fazer um paralelo bem legal com algumas situações, tá? Nós não vamos fazer uma análise totalmente completa do poema, não, senão nós vamos gastar aqui horas e horas, né? Mas a gente vai trazer algumas características dentro do contexto do simbolismo, tá, pessoal? Para que são situações que são importantes quando a gente vai fazer provas como o Enem, Companhia Limitada, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho da forma desse poema. Esse poema, assim como muitos poemas do simbolismo, são todos os poemas do simbolismo que são sonetos? Não necessariamente, mas esse especificamente sim. E por que ele é um soneto? Porque ele tem 2 quartetos, né, que são estrofes. Para quem não sabe, estrofe é esse conjuntinho de verso aqui. Essas linhas que saltam assim, elas não é à toa não, tá? É com um propósito. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, os quartetos são estrofes que têm 4 versos, por isso tem esse nome. E também 2 tercetos. Para ser um soneto, eu preciso ter 2 quartetos e 2 tercetos. Outra coisa que a gente precisa... Opa! Ai, peraí que eu fiz errado aqui. Que a gente precisa ter, são chamados dos versos decassílabos. Tá vendo esses numerozinhos de vermelho aqui? 1, 2, 3, tal, 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 tal. Eu peguei aqui, bem aqui no meio aqui, que tava pra gente ver melhor. A gente, quando vai, se vocês separarem todas as sílabas de todos os versos desse poema, vocês vão perceber que todos têm 10 sílabas, tá? E como é que a gente faz a divisão, né, a divisão das sílabas de um poema? A gente faz o seguinte, é quase igual a divisão de sílaba normal. A diferença é que quando a gente tiver, eu não sei se vocês verem o cursor aqui, tá vendo a palavra pelo aqui, ó? Tá assim, e quanto mais pelo infinito cava, aqui a palavra pelo, ela termina em vogal, correto? A palavra infinito, ela começa com vogal. Então aqui nós vamos juntar essas 2 sílabas. Por quê? Porque quando a gente pronuncia, quando a gente fala, é como se a gente juntasse num som só. E por que isso é importante dentro do simbolismo e tal, tal, tal? É uma das características que ajuda a trazer a musicalidade que é tão presente nos poemas simbolistas, tá? Então vamos lá, como é que vai ficar a divisão aqui, ó? E, quanto, aí vai contando comigo lá, tá vendo? Mais, peluim, quando a gente fala é mais ou menos assim, ó. E quanto mais pelo infinito, né? O infinito cava. Aí você fala assim, tá, mas na verdade aqui deu 11, não 10. Mas por que deu 10 e não 11? Porque a gente tem que parar na sílaba mais forte, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui uma palavra proparoxítona, como, por exemplo, lâmpada. Se fosse lâmpada ali, a gente ia parar a nossa divisão em lã, tá ok? Então, aqui, e se a gente fizer isso com todos os outros versos do nosso poema, a gente vai perceber que eles são versos decassílabos. E por que isso, talvez alguém pergunte assim, que diferença faz na minha vida, ou por que isso é tão importante, e tal, tal, tal. É uma forma clássica de escrever, é bacana, não é que é bacana, né? Não é tão fácil assim de fazer, e todas essas características, na verdade, elas remetem a musicalidade e essa maestria em escrever, tá? A outra característica que a gente vai perceber são as rimas, né?
Aqui nós temos exemplos, por exemplo, de rimas interpoladas. Por que é chamado de rima interpolada? Interpolada vem de polos, né? Se a gente for pensar bem, e olha, e realmente a rima são rimas que vão ser as últimas palavras dos versos que vão rimar, né? E olha só, o que está de verdinho, a palavra aflito rima com grito, tá vendo? Ito, ito. Né? Nós temos o mesmo trechinho aí que tem o mesmo som. Eu tenho o primeiro com o último verso, por isso que é interpolada, tá? E nos polos. Assim como a gente tem também em escrito e infinito. E percebam que é o mesmo tipo de rima. Agora pensa, tem gente que fala assim, isso aí qualquer um faz, e etc e tal. Né? Tem-se muito esse hábito não muito legal, né, da gente menosprezar o fazer poético e etc. Agora veja bem, nós estamos aqui no início da forma. Quando a gente for começar a falar, né, do que esse cavador do infinito, o cavador do infinito, né, da profundidade que esse poema traz para a gente, e o cara ainda conseguir fazer, né, com todos esses, com toda essa técnica, não é para qualquer um mesmo não, né, pessoal? Bom, e aí, bora lá. Agora a gente vai falar de um outro aspecto, o mesmo poema novamente, nós vamos repetir aqui, porque nós não vamos falar da forma agora, nós vamos falar da temática. Lembra da temática? Quando a gente fala em simbolismo, como a própria palavra diz, é um estilo literário que trabalha com símbolos. E muitos, né, e muito da temática, e nós vamos trazer um pouquinho das temáticas, a gente vai verificar que nesse poema aqui, traz algumas temáticas relacionadas ao simbolismo, tá? O simbolismo, como a própria palavra diz, ele não está diretamente relacionado à realidade. Quem estava grudado ali na realidade era o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, que aconteceu quase que no mesmo tempo ali que o simbolismo, tá? O simbolismo vem trazer uma temática mais subjetiva, mais o que a gente chama de, o que alguns autores, que alguns pesquisadores da literatura chamam de onírico, né? Onírico é de sonho, tá? Então aqui, ó, o sonho aqui, ó, com a lâmpada do sonho desce aflito. O sonho, né, ele tem um objetivo ali de conduzir a uma espécie de viagem desse eu lírico. Quem que é eu lírico, professora? Eu lírico é o sujeito do poema. Na narrativa nós temos narrador e personagem, no poema a gente tem o eu lírico. O eu lírico é a pessoa que fala pra gente alguma coisa ou de quem é dito alguma coisa dela, tá? Aqui no caso, o eu lírico ali é o cavador do infinito. Ah, então é o poeta? Não, o poeta cria um eu lírico ali para trazer à tona as emoções, os sentimentos, os anseios, enfim, o que ele quer dizer. Esse cara aqui, com a lâmpada do sonho, ele vai descer aflito para cavar alguma coisa. Então aqui a gente tem uma das temáticas abordadas aqui, que é o sonho, né? E que esse sonho não é um sonho qualquer, é um sonho que tem uma lâmpada que ilumina, e ele vai iluminar esse eu lírico para quê? Para ele cavar alguma situação. Outra temática, outro traço de temática simbolista que a gente percebe aqui no poema é aqui na segunda estrofe, em tantos outros aspectos aqui, a referência ao vago, ao ilógico, ao absoluto, né? Enquanto o parnasianismo, né, o realismo, apesar de que o realismo não era poesia, o parnasianismo sim, né? Eles focavam na realidade, nas teorias científicas, etc e tal. O simbolismo, ele trazia ele queria dar voz e vez ao sentimento, às emoções, ao estar no mundo, ao sentir das pessoas, né? Então, olha só, ânsias, desejos, tudo a fogo escrito, sente em redor, nos astros inefáveis, cava nas fundas eras insondáveis o cavador do trágico infinito. Olha só, cavar o infinito, vê se né, de acordo com a realidade nua e crua, isso é possível, isso é ilógico. De acordo com a realidade, isso não é ilógico. Quem que vai cavar o infinito? Não é verdade? Quem que vai sentir nos astros inefáveis, né? Esses astros aqui, eles podem ser para a gente astro mesmo, como o Sol e outros, etc, etc, né?
Na terceira estrofe não está diferente. Quanto mais pelo infinito cava, mais o infinito se transforma em lava e o cavador se perde nas distâncias. Quem é que vai cavar o infinito, gente? Né? Enquanto mais cava, esse infinito vai se tornar em lava. Né? E fala assim, não, ele está falando lá da Terra, que vai cavando, chegou no magma, não sei o quê. Não, ele não está falando disso. Né? Bom, outra temática que aparece aqui pra gente é a obscuridade de ideias de base emocional. O que seria a obscuridade de imagens de base emocional, de ideias de base emocional? A base emocional a gente não precisa nem explicar, né? Que uma emoção, ela gera essa obscuridade de ideias, quer dizer, algo que não fica muito claro. E se tratando de sentimentos, a gente sabe que isso é extremamente comum de acontecer. A gente fica confuso, e por que não, né? E um dos exemplos é esse aqui, ó, da alma, o profundo e soluçado grito. Por que isso aqui remete para a gente à obscuridade das ideias de base emocional? Né? A gente, primeiro ali, né, é a emoção que traz ali para a gente, né, o soluçado, profundo soluçado grito. Né? Isso remete a um estado de sofrimento, de angústia, de dor, né? E por que tem uma certa obscuridade de ideias ali? Porque está tudo muito confuso, tudo muito misturado, né? Da alma ao profundo e soluçado grito, né? Vai abafando as queixas implacáveis da alma e profundo soluçado grito. Né? Não tem muita clareza ali, não se sabe exatamente se ele está com raiva, se ele está chateado, por isso que é meio obscuro, meio, sabe? A gente não sabe direito o que é, se ele está desiludido, não dá para saber que diacho que é. Da mesma forma, quando fala cava os abismos das eternas ânsias. Ânsia para quê? Tá ansioso, né? Tá desejoso de quê? De uma vingança, de um amor que não foi concretizado, enfim, né? Não fica muito claro pra gente, ok? E tem também o místico e o metafísico. Cavar abismo de eterna ânsia, pelo amor de Deus, isso não é místico, metafísico que não é físico, né, gente, que não é real. O que seria então pra gente, né? E por que essa temática toda aqui, né, trazer, vejam só, um único poema, ele traz todas essas características, todas essas temáticas que um estilo inteiro ele traz pra gente, né? E quando o Cruz de Souza escreve isso, ele faz dessa forma, quando ele eleva essa temática desse jeito aí, ele está tentando, é ótimo, né? Ele tenta promover a busca, não, ele tenta mostrar pra gente que o eu lírico está em busca da sua essência. Ele está cavando para buscar lá, né? É um cavar simbólico, na verdade. Né? Então ele faz esse jogo de ideias e de palavras ali para trazer para a gente, leitor, né, que esse eu lírico ele está à procura de si, da sua essência. Por isso que ele é o cavador do infinito. E a gente pode, inclusive, traduzir esse cavador do infinito como se fosse uma busca eterna, inclusive, ok? E que mais? Ficou um spoilerzinho aí, que pena, bora lá. Então agora a gente vai falar de outros aspectos, vamos passar aqui o poema de novo, como, por exemplo, o uso de maiúsculas, que é uma outra característica dos poemas simbolistas. Os poemas simbolistas, eles usam letras maiúsculas no meio dos versos, como em sonho, desejo, o infinito. Vejam bem que infinito aparece, inclusive, mais de uma vez. O sonho também, mas o infinito ainda mais, né? Por que eles usam palavras em maiúsculo no meio dos versos? Eles eram poetas e pessoas que, assim como os parnasianistas, eles eram muito cultos e eles tinham um certo apreço e também respeito às normas e etc. Então, por que ele ia cometer um erro tão bobo quanto esse? Não é erro, é de propósito. Quando eles fazem isso, né, é para dar um destaque, para transformar o que é comum em algo que merece ali a nossa atenção, ok? Nesse poema aqui, por exemplo, o Caçador do Infinito, né, o que merece a nossa atenção são os sonhos que havia com que ele vai cavar o infinito, estão lembrados? Com a lâmpada do sonho, ele desce aflito, né? O desejo, que é o que ele quer, o que ele busca,
né? É o desejo que move ele a cavar, né? E o infinito, que veja bem que é a palavra que mais se repete ali, inclusive em maiúsculo, que não é à toa. O cara não fez isso à toa, ele era um gênio. O Souza era extraordinário escritor, né? Quando ele faz isso, ele tem um objetivo ali de chamar a atenção para a gente da temática maior ali, olha, o cavador do infinito. O infinito é o foco dele. Ele precisa ir ao infinito e além, como diz o Super-Homem, né? Para poder se encontrar e etc e tal. Outro recurso usado são algumas figuras de linguagem, como já está um spoiler aí para vocês aqui da antítese, né? Antítese está aqui marronzinho aqui, ó. Antítese, para quem já se esqueceu, ou antitese, né? Cada um pronuncia de um jeito, enfim, né? São os opostos, são as palavras do sentido oposto. Então eu tenho sobe e desce, né? A antítese aqui, ela vem trazer, né, esse estado íntimo dele de contradição. Né? Com a lâmpada do sonho, ele desce aflito e sobe aos mundos mais imponderáveis. Como é que ele vai subir ao descer? Né? Ah, isso não faz sentido nenhum. Lembra lá que uma das características é o ilógico? Né? Para o simbolismo, isso tem todo sentido, porque eu estou falando do estado emocional de alguém. Quem que nunca, num estado emocional, não ficou confuso, contraditório, que atira a primeira pedra no simbolismo, né? Outra figura de linguagem muito comum no simbolismo é a sinestesia. A sinestesia é a mistura de sentidos físicos, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o grito. O grito, a gente vai perceber o grito com qual dos nossos sentidos, né? O fogo, com qual sentido? O escrito, com qual sentido? O grito com a audição, o fogo com o tato e o escrito com a visão. Então aqui a gente tem uma mistura, né? A sinestesia é uma mistura de sentidos. Se eu estou falando de emoção, de sentimento, né, de pessoas, faz todo sentido eu usar esses recursos, né? Outra figura de linguagem bem presente aqui é a personificação, né? O que o Cruz de Souza faz? Ele transforma o grito, né? Ele personifica o grito. O que é personificar o grito? Ele transforma o grito num ser que faz alguma coisa. O que ele faz? Ele vai abafando as queixas implacáveis da alma. A frase aqui, ela está na ordem inversa, talvez por isso a gente fique um pouco de dificuldade, que é um outro recurso do simbolismo que mostra, né, esse domínio da escrita, que é bem bacana isso. Mas o grito ali, ele está abafando as queixas implacáveis. Ao invés de queixar esse sujeito aí que desce, que sobe e tal, né? O grito, ele toma forma ali de um ser que faz alguma coisa e ele abafa, né, num profundo soluçado ali, essas queixas, etc e tal, ok? Bom, outra figura de linguagem que a gente tem aqui é o pleonasmo, né? O pleonasmo é o famoso subir para cima, descer para baixo, quando a gente fala a mesma coisa de duas formas diferentes, né? Tem hemorragia de sangue, diariamente todo dia, ou se é diariamente, já é todo dia. Hemorragia, eu nunca vi hemorragia de xixi, de água, né? Tem que ser de sangue mesmo. Esses exemplos que eu falei para vocês são chamados de pleonasmos viciosos. No caso do simbolismo aqui, do que o Cruz de Souza traz, que a gente tem aqui, ó, o cavador cava. Tá? Aqui também os versos, a frase está na ordem indireta, tá? O cavador do trágico infinito cava nas profundas eras insondáveis. Essa é a ordem desse período dessa frase, tá? E aí, por que aqui a gente tem um chamado de pleonasmo intencional? Que é da mesma forma quando a gente fala assim, eu vi com meus próprios olhos. Óbvio que você vai ver com o olho, vai ver com outra coisa. Não tem como ver de outra coisa. Fala assim, vê com a mão, o cego vê com a mão. Não, o cego não vê com a mão, ele sente com a mão, né? Ele não vê, ok? Mas quando eu falo assim, eu vi com meus próprios olhos, por exemplo, a minha intenção ali é de deixar bem claro que fui eu mesmo que vi. Da mesma forma que o cavador, né, do trágico infinito, cava nas fundas eras insondáveis. Aqui é para deixar bem claro mesmo para a gente, que é leitor aí, esse é o livro que quer trazer para a gente esse cavar, esse processo. Quer dizer que ele não para de profundidade, entende? Que é para trazer essas situações para a gente, tá?
A gente tem também aqui o uso de reticências, que está aqui no terceiro verso da terceira estrofe, né? Que o cavador se perde nas distâncias. As reticências é um sinal de pontuação que a gente usa para dizer que ainda tem mais coisa para ser dita, né? E etc, etc. Nesse caso aqui, né? Como a gente está falando de sentimentos e tem todo esse jogo assim de dizer e não dizer, ele traz justamente essa jogada, assim, né? E é uma outra característica muito forte do simbolismo, né? Dos poemas simbolistas, é que é a sugestão. Porque eles não falam pra gente assim, ó, é isso. Porque a realidade é fácil. A ciência lá com o parnasianismo, na época do parnasianismo, lá com o naturalismo, o cientificismo já trazia muito isso pra gente. Olha, 2 mais 2 é 4, é preto no branco, é isso, é aquilo. É assim, tá, mas o ser humano, o seu sentir não é preto no branco, não é 2 mais 2 é 4, né? Não é lógico, racional apenas, tem muito mais que isso. Então ele nunca dizia, como se era uma maneira sutil de ser mais ou menos contra essa lógica extrema que a ciência trazia naquele momento para a humanidade, né? Então as reticências eram uma maneira de sugerir, tipo assim, olha, se você deduziu isso, você que está dizendo, tipo isso, tá? Bom, e a valorização do eu, né? O uso do inconsciente. Como assim a valorização do eu? Nossa, ele fala, né? O cavador do infinito é um eu aí que ele tá fazendo tudo isso. Ele deseja, ele anseia, ele sente, né? Ele faz, ele cava, ele acontece, né? Ele sofre, ele acha bom, ele acha ruim, esse processo todo. E o inconsciente, onde que o inconsciente... Opa, foi mal, gente. Onde que o inconsciente aparece aqui? Primeiro no cavador do infinito, né? Já remete a gente a algo que está distante da realidade. E quando ele fala com a lâmpada do sonho desce aflito, ele já anuncia, e repara que lá no finalzinho ele fala assim, ó, alto levanta a lâmpada do sonho e com seu vulto pálido tristonho cava os abismos das eternas ânsias. Então a gente aqui fica claríssimo pra gente essa questão do inconsciente, essa referência do Cruz de Souza ao inconsciente. Né? É esse desejo mesmo de deixar muito claro para a gente, para todos nós aí que estamos lendo, né, que ele está falando de um sentimento íntimo desse eu lírico, que esse eu lírico ele está assim doido aí para né, para estar nas suas entranhas mesmo e perceber o que está acontecendo, tá, pessoal? Então, assim, eu espero que tenha ajudado vocês, ok? Que são aí, a gente tentou trazer algumas características do simbolismo, mostrando dentro, né, de uma obra simbolista. Não é um poema que é muito, muito divulgado, por isso que a gente escolheu também, porque assim vocês podem navegar por aí na internet, verificar outras análises aí de outros poemas mais famosos do Cruz de Souza, mas aqui a gente viu, né, muitas das características. Se você precisa saber um pouco mais sobre simbolismo, aqui no canal também tem um vídeo falando das características do simbolismo, tem outro falando de alguns autores e obras, tá certo? Então, um abraço para vocês, até a próxima. Vejo vocês até lá.